A gente pode definir o M como sendo, na verdade, um procedimento geral de aprendizado de máquina, tá? Que é aplicado a dados parcialmente observados. Então, originalmente, quando foi definido o EM, ele, na verdade, tem um viés bastante parecido com aquele do aprendizado semi-supervisionado, onde há algumas instâncias ou uma parcela, um conjunto de instâncias que possuem rótulos, não é? E que podem então ser utilizados como a gente utilizava lá nos classificadores para supervisionar o desempenho do algoritmo e uma outra parcela, um outro conjunto de dados que não são observados. Tá? Então, na verdade, é isso que acontece, ou é essa a característica inicial do EM. A gente vai dar uma olhada nele com um pouquinho mais de calma aí nessa sequência. Mas eu gostaria antes de falar também para vocês que o EM, ele na verdade é o método mais geral. E o K-means pode ser visto como sendo uma instanciação, ou seja, um caso específico do EM. Então, essa história ou essa ideia que a gente vê no K-means de iniciar com centroides aleatoriamente distribuídos ou definidos, certo? E depois, iterativamente, ir fazendo essa atribuição de qual variável, qual instância, desculpe, está em qual grupo, até que não haja mais mudança de instâncias de um grupo, essa ideia iterativa de convergência é o que está por trás, na verdade, do processo do EM. E quando a gente trabalha esta ideia focando em um procedimento de distância euclidiano, ou distância que possa ser medida num espaço vetorial euclidiano, como é o caso do K-means, então isso na verdade é uma instância, ou seja, um exemplo, uma instanciação do funcionamento do EM. Para a gente ver com um pouco mais de calma, considere, por exemplo, que nós temos dados um conjunto de variáveis observadas x, e esse meu x vai ter as variáveis lá x1, x2, x3, x4, por exemplo, tá? São quatro atributos, vamos considerar assim, e um conjunto de variáveis não observadas, e vamos considerar nesse caso aqui que nós temos uma única variável não observada, para isso ficar mais próximo daquilo que a gente espera, por exemplo, de classificação, ou de uma variável que define o grupo e tal. Então, suponha que você tem uma variável y, que é, por exemplo, a variável classe, ou é uma variável que define qual grupo a cada instância pertence, ou coisa assim. Tá? A ideia do procedimento do EM é realizar uma repetição, então, enquanto não atingir a convergência, a gente faz o seguinte: o passo E, que é o passo da expectation, né? Então é o quanto a gente espera, ou vamos buscar os valores esperados de cada uma das instâncias para o grupo a que ela pertence. Eu vou pegar com base nas variáveis x, que são as observadas, tá? E nas variáveis e nos parâmetros, desculpem, que essa variável também tem. E aqui vamos pensar no seguinte: como nós estamos trabalhando com paradigma probabilístico, esses parâmetros aqui vão ser, por exemplo, as contagens que a gente tem, as frequências relativas, né? Normalmente, quando a gente está trabalhando assim, se tivéssemos trabalhando com a probabilidade definida por uma função de distribuição de probabilidade, ou seja, variáveis contínuas, esses parâmetros poderiam ser, por exemplo, a média e o desvio padrão. Como a gente está trabalhando com a ideia aqui de contagem, igual a gente fez lá no Naive Bayes, por exemplo, e nas redes Bayesianas, então esses parâmetros aqui, θ, seriam, na verdade, aquela frequência relativa, quantas vezes acontece determinado valor para uma determinada classe, coisa assim, tá? Então, nesse passo, o que eu vou fazer é simplesmente calcular, igual a gente fazia no Naive Bayes e na rede Bayesiana, qual a probabilidade de um grupo de uma instância estar em um grupo, dado os valores dos atributos que a gente tem nessa instância, então das variáveis x1, x2, x3, x4 e as contagens que a gente tem dela, certo? Então as contagens seriam mais ou menos aquilo que a gente vai capturar lá no conjunto de dados de treinamento. Bom, então uma vez que eu fiz isso, no passo M eu atualizo esses parâmetros com base nos valores que maximizam as probabilidades encontradas no passo E.
Em outras palavras, o que a gente deve fazer é o seguinte: vou até mudar o slide aqui para vocês perceberem. Imagine que aquela mesma situação lá, das quatro variáveis e uma aqui, vai ser executada pelo EM. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é calcular qual a probabilidade de uma instância estar no grupo 0, qual a probabilidade dessa instância estar no grupo 1 e pegar aquela que tem maior probabilidade e colocar aqui o grupo, certo? Percebam que o que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que eu fazia na classificação. E, mais do que isso, na verdade, se a gente assumir independência condicional entre todas as variáveis de x, dada a variável classe ou a variável grupo, a gente pode utilizar, por exemplo, o naive Bayes, um processo do EM. E aí esse processo fica mais simplificado e eu posso fazer o cálculo com mais facilidade. Em outras palavras, imagine o seguinte: imagine que você tem esse processo aqui, né? Então você tem parte dos dados observados com todas as variáveis observadas e parte dos dados onde algumas variáveis não são observadas. Nesse caso, uma única variável não é observada. Tá? O que eu posso fazer é aplicar o naive Bayes, olhando estes caras aqui como sendo exemplos de treinamento e tentar colocar qual é o grupo mais provável, sendo que Y aqui é o grupo, por exemplo. Uma vez que eu coloquei isso, agora eu volto e retreno o meu naive Bayes usando todas elas e tento classificar de novo essas duas instâncias até convergir. Para ser bem sincero, o processo que eu estou fazendo aqui é semi-supervisionado, certo? Porque eu tenho algumas instâncias com valores sabidos assim, aqui, já conhecidos para o grupo, e algumas que não são conhecidas aqui. Bom, então como é que eu poderia utilizar essa mesma ideia, só que para fazer uma tarefa de agrupamento, onde eu não conheço nenhum desses valores aqui? Bom, eu faria exatamente como eu faço no K-means. No K-means você não conhece nenhum desses valores aqui, certo? Mas o que você faz? Você chuta centroides iniciais para cada grupo. E aí você atribui a cada instância o grupo que está mais próximo dela. Então aqui você poderia começar, suponha que você não saiba nenhuma dessas variáveis, porque o que você está trabalhando é agrupamento. Então não dá para supervisionar o seu trabalho. Então o que você pode fazer é pode chutar todas as instâncias aqui, você chuta um valor para elas, certo? E depois você, com os valores que você chutou, você treina um naive Bayes e volta e tenta reclassificar. Naquelas em que a classe mais provável é exatamente igual à que você chutou, você mantém. Naquelas em que você pegar e o naive Bayes classificar e me der a classe mais provável, uma classe diferente daquela que você chutou, você troca. E faz isso para todas as instâncias. Quando terminou, se houve alguma troca aqui, você começa o processo de novo, treina o naive Bayes de novo com todas elas e tenta reclassificar cada uma que está aqui. E aí, quando não houver mais troca nessa sua reclassificação, o que acontece é que você chegou no ponto de convergência. Então você aplica, na verdade, é como se você aplicasse um processo muito parecido com o K-means, certo? Só que para identificar a qual grupo pertence cada uma dessas instâncias, você roda um naive Bayes e para ter o valor inicial das classes, para poder rodar o naive Bayes, você chuta esses valores inicialmente ali para começar a fazer esse trabalho. Tá? Então percebam que na verdade, nós podemos realizar um EM usando exatamente o mesmo algoritmo naive Bayes que a gente já conhecia da nossa unidade de modelos probabilísticos, certo? A diferença está aqui que você, na verdade, vai ter um chute inicial para essa variável para depois poder começar a usar os modelos probabilísticos, né? Mas a ideia então fica sendo simplesmente reaplicar aquele tipo de processamento. Muito parecido com aquilo que a gente fez com o K-means, né? Que uma vez que você definiu o centroide, você fica recalculando as distâncias usando a mesma ideia que você usava para calcular a distância do KNN, certo? Bom, muito bem. Existem algumas coisas interessantes para a gente conversar aqui.
No exemplo anterior que eu mostrei ali, né, os dados não rotulados sendo usados no treinamento de um classificador na IVBase pode ser visto como um caso de semi-supervisionado. Não é bem o EM. Quer dizer, não é que não é bem o EM, é exatamente o EM, só que aplicado a um semi-supervisionado. Normalmente a gente aplica o EM também para quando a gente não tem nenhum dado com variável informada, ou seja, a gente teria uma situação onde todos aqui são interrogação. E aí, para começar, a única diferença é que você chutaria esses caras antes de fazer a classificação, tá? Então ele funciona exatamente assim. Vale lembrar que se vocês olharem na literatura, o algoritmo EM não é originalmente definido para você usar a classificação pelo naive Bayes. Tá? Normalmente, as implementações que a gente tem de EM, elas usam o cálculo da probabilidade conjunta de todo mundo, certo? Então, é o cálculo do modelo probabilístico tradicional. E deixa eu voltar os slides aqui. Em outras palavras, para calcular esse P de Y dado X, se você pegar uma implementação tradicional do EM, ele vai usar o cálculo da probabilidade pelo que a teoria de probabilidade diz para você fazer esse cálculo, né? Então ele não vai assumir essa independência condicional que a gente está assumindo aqui. E eu só estou assumindo a independência condicional aqui para mostrar para vocês que eu posso calcular assim também, certo? Eu só estou trocando qual modelo probabilístico eu estou usando para calcular essa probabilidade. E nos casos em que as variáveis realmente sejam independentes da classe, o resultado desse cálculo vai ser o mesmo e vai ser o resultado ideal que a gente tem para o EM, né? Mas eu então não preciso rodar o EM com o Naive Bayes e na maioria das vezes, inclusive, não se executa o Naive Bayes com, aliás, desculpem, o EM com o Naive Bayes. Agora, contando um segredo para vocês, quando você vai executar um EM na prática, você está trabalhando com dados reais de uma empresa, dados com uma quantidade muito grande de instância, alguns milhões de instâncias, e várias variáveis, então milhões de instâncias e várias variáveis. Se você quiser rodar o algoritmo EM com o modelo probabilístico completo, você não vai conseguir rodar, porque a complexidade computacional é muito grande, tá? Então, na prática, eu digo para vocês que usar o EM com Naive Bayes é uma coisa bem interessante, porque torna o método bem mais ágil e bem mais rápido. Vocês vão ver, por exemplo, que a implementação do EM que está no ECA, ela é mais demorada do que o K-means, certo? A implementação que está no ECA do EM, ela não usa exatamente o Naive Bayes, mas ainda assim ela tenta fazer algumas simplificações do modelo original. Mas como não é o Naive Bayes, ela fica um pouco mais lenta. Vocês vão ver que dá para sentir que ela é um pouco mais lenta do que o K-means, tá?